Alô, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tanto faz a hora que você estiver vendo o programa, nós estaremos sempre juntos. E eu desejo que todos vocês estejam bem. Eu sou o Ralph Peter, que apresenta toda segunda-feira, às 19 horas, na nossa BCC Television, no programa Livros em Revista, que sempre tem o foco, o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, que hoje, naturalmente, não será diferente. Eu quero, antes de passar para a nossa convidada, agradecer todos os trabalhos técnicos dessa turma maravilhosa, a Luciana, a Betânia, o Márcio, o Verão, o patrão Bernardo, e também a Maria Estela Guedes, que, através do seu site triplov.com, nos insere em todo o universo lusófono. E também ao jornalista Nelson Moreira, que, através do seu trabalho, do seu esforço, nos apresentou a nossa ilustre convidada de hoje. O Nelson Moreira pode ser localizado no www.agropress.com.br. Muito bem. Olha, de executiva de multinacional a editora, escritora ambientalista, estou falando de Cristina Rapa. Cristina, boa tarde. Boa tarde, Ralph. Boa tarde, espectadores. Tudo bem com você? Tudo bom. Que legal. Cristina, mais uma vez eu quero agradecer a tua aquiescência ao nosso convite. Você, como eu falei, de multinacional, você é executiva de multinacional, editora, ambientalista, fotógrafa, jornalista. Bom, nada é perfeito, né? E agora virou, de fato, uma escritora e sempre voltada aos livros infantis, Cristina. Como é que você deu essa guinada? Como é que você deu essa guinada de executiva, de repente você instalou, eu vou ser editora, vou ser escritora? Como é que funciona isso? Então, eu sempre gostei de natureza, sempre gostei de escrever de natureza, sempre. Meio ambiente, também agricultura e tal. Aí acabei estudando jornalismo. No jornalismo, eu trabalhei em editorias de ciência, meio ambiente, educação, depois fui editar revistas do agro. Das revistas do agro, eu acabei entrando numa multinacional do agronegócio, onde eu fiquei por 11 anos. Quando eu saí de lá, uma amiga falou que gostava dos meus textos, que eu compartilhava em redes sociais e que eu tinha toda essa pegada de meio ambiente, de defesa de animais silvestres e tudo mais, e me apresentou na editora Melhoramentos. Eu acabei escrevendo o meu primeiro livro infantil, e a Melhoramentos publicou em 2012, que é o Topetinho Magnífico, deixa eu ver se eu tenho aqui, mostrar a capa do livro, que é um beija-florzinho ameaçado e fala, ele é aprisionado, traficantes de aves, não sei o quê, e acaba depois tendo um final feliz, mas toda essa história, apesar do tema ser sério e pesado, leve, com bom humor e ação e tudo mais. E foi, então, assim, uma coisa meio imprevisível, porque como jornalista, eu escrevia para adultos. E na multinacional também, eu também coordenava uma editoria, departamento de comunicação, e também só me relacionava com adultos, com jornalistas, com agricultores e tudo mais. Então, eu achei que fosse ser um desafio enorme escrever para crianças. No fim, foi uma delícia. Aí eu comecei a fazer palestras para as crianças nas escolas que adotavam os livros ou que estavam interessadas em adotar, e essa interação foi ótima, e aí que foi, e eu continuei nesse caminho. E é um barato você ver Recentemente eu fui fazer uma leitura de livro numa escola da minha neta, que as professoras me convidaram para fazer esse trabalho. E é incrível você ver a reação do rosto das crianças, as perguntas que eles fazem, eles se interessam sobremaneira, eles são muito inteligentes e a gente, infelizmente, a maioria dos adultos não dá essa importância que eles têm, que eles merecem. Porque você acabou de dizer que eles te recebem e tudo, mas a reação eles expressam uma atenção, eles ficam quietinhos, sentadinhos, só falam quando você diz que acabou. E é um grande barato mesmo. Agora, escuta, a tua preferência são os pássaros ou você faz uma clínica geral em termos de fauna?
Então, eu sempre gostei de animais silvestres, bom, eu gosto de animais em geral, mas os animais silvestres eu acho que acabam sendo mais desprotegidos. Você vê que tem um monte de onça, todo mundo gosta do cachorrinho, do gatinho, que lindo, ou os animais de produção, vai ter esse interesse econômico. E os silvestres, num país como o Brasil, que tem uma biodiversidade enorme, sofrem muito, né, com queimadas, atropelamentos, perda de habitat, caça também, apesar da caça ser proibida no Brasil, a gente sabe que Que é um ocorre. absurdo, é um absurdo, né? É um absurdo. Exatamente. Então, eu sempre dei preferência para animais silvestres, em textos, em pesquisas, em apoio a ONGs ou a pesquisadores que estudavam esses animais. Aí, eu acabei indo para os pássaros. Olha, eu nem sei porque. Hoje mesmo eu escrevi um artigo, uma coluna, falando como é que eu comecei. Porque parece que eu primeiro fui observadora de aves, e aí que eu comecei a escrever livro infantil sobre pássaros. Não, o Topetinho Magnífico foi assim: eu saí da multinacional, eu fui convidada para um lançamento de um livro, e eram uns biólogos que estavam lançando um guia de aves. Eu comecei a devorar aquilo, me interessei por algumas das aves, veio a história na minha cabeça, eu escrevi. Daí eu resolvi pegar, porque como não? Aves, todo mundo vê os passarinhos aqui em São Paulo, no meu quintal, cheio de sabiá laranjeira, sanhaço cinzento, bem-te-vi e tudo mais. E aí todo mundo vê, você pode ser morador da cidade, do campo, você pode estar perto de uma mata, você escuta o passarinho, está cheio de passarinho. E eles voam e tudo mais. Então, eu achei que eles seriam bons protagonistas para as minhas histórias. Foi isso. E aí já escrevi mais livros infantis tendo heróis, os passarinhos. Você sabe qual é o nome que eu dou a isso que ocorreu contigo? Qual? Talento. Obrigada. É verdade. Quando você observa as coisas e consegue passar para o papel ou para fotos, né, como você faz, aquilo que você observa, e você dá vida àquilo que você vê por aí, o nome disso é talento. Bom, escuta, eu quero que você fale, já que você mostrou a capa do livro, que, por sinal, é um livro magnífico. Eu aconselho a todos vocês. É um presente que vai fazer as crianças vibrarem. Olha, quando recebi o livro, Cristina, eu falei: não, essa mulher tem que ser minha. Não, de fato, olha, é genial. Bom, o trabalho gráfico, que depois você vai falar, é da tua editora, não? Isso, o trabalho gráfico é da minha equipe, né, da Florada editora, Editorial. Florada Editorial, que eu e a Patrícia Engelseco. A Patrícia é uma escritora com mais de 200 livros infantis publicados. Ela tem uma coleção dentro da editora Melhoramento só dela. Ela tem muita tradição nesse setor de literatura infantil. E também ela é coordenadora e gráfica e tudo mais, né? Então, ela que coordenou a parte de elaboração. E o ilustrador... Nós estamos com um pequeno delay aqui, então eu fico mais mal educado do que normalmente sou, desculpa. Então, Cristina, vamos falar então os nossos speakinautas sobre as aventuras. Eu sei que você tem alguns bons livros escritos, mas como eu recebi esse, eu quero que eles tenham o mesmo privilégio que eu tive de ler o livro. Quero que você fale para eles o que é o livro As Aventuras do Topetinho Magnífico, que eu nunca havia ouvido falar desse pássaro tão lindo. Então, As Aventuras do Topetinho Magnífico na Amazônia, né? Aqui está a capa. Então, o Topetinho Magnífico é um beija-florzinho que chama... O nome científico é Lophormus magnificus. E os nomes populares são Topetinho Vermelho ou Topetinho Magnífico. Ele ocorre muito em Mata Atlântica, um pouco em Cerrado. E eu me apaixonei por ele, e ele virou o herói do meu primeiro livro. Ele é um beija-flor muito pequenininho, de menos de 5 centímetros e tal. Lindo. Numa dessas palestras, nesses encontros com crianças em escolas, um menino levantou a mão e falou: tia, por que o Topetinho, já que tem... bom, também eles deram 1000 sugestões, que ele podia se apaixonar perdidamente, mas entre as sugestões foi: por que o Topetinho, já que ele é uma ave, tem asas, ele não viaja, não vai passear na Amazônia, por exemplo? Olha,
Bom, anos depois e alguns livros depois, eu resolvi resgatar aquela sugestão, né? E escrevi As Aventuras do Topetinho Magnífico na Amazônia. Ele está morando no Cerrado, aí está um pouco entediado, aí ele conversa com a onça pintada, ela fala, vai passear, meu filho, olha aí, você tem asas, barará, tal. E ele vai para a Amazônia e se envolve num monte de aventuras e tudo mais, até ver desmatamento. E eu procuro sempre tratar desses temas que são ambientais ou de denúncia ambiental de uma forma leve e bem-humorada, só alertar as crianças, não ser, sabe, uma eco-chata, nem uma mal-humorada, nem sem agressividade, né? Só alertar e tal. Deixar a pulguinha aí na orelha das crianças. Tem sempre algum aspecto cultural também, e também ele tem a lenda do boto cor-de-rosa e tudo mais. Sim. No final, você faz, inclusive, uma descrição de alguns pássaros, né? Isso. Eu tenho essa preocupação de ser muito fiel cientificamente, então procurar pesquisar, porque você tem aquela animação Rio, né, que fez muito sucesso e que é ótima, porque leva a questão aí de aves silvestres, tal, popularizou a questão, só que tem um monte de informações incorretas de onde vive a ararinha azul, que viria no Rio de Janeiro, ou está na Amazônia e tal. Né? Então, eu procuro pesquisar, né, as espécies que eu vou tratar, e sempre são espécies emblemáticas, de aves emblemáticas, ou que são muito bonitas e chamam atenção, ou ameaçadas e tal. E sempre daquele bioma e tudo mais, e depois eu coloco a ficha técnica no final dos principais personagens do livro, como informação para as crianças, né? Perfeito. Não, ele é fantástico, completo. Só não é completo porque não fui eu quem escreveu, entendeu? Mas o resto está tudo bem. Escuta, fala uma coisa. Bom, e nós todos desejamos que o sucesso do Topetinho continue. Escuta, a Florada Editorial edita só os teus livros ou vais também editar livros de outros seres tão benfazejos quanto você? Então, editam os livros meus e da Patrícia, por enquanto, e como a gente acaba... o próprio autor acaba autofinanciando os livros, então outros autores, alguns escritores já nos mandaram seus manuscritos, mas a gente explica que tem que ter também tem que ter uma contrapartida do escritor dele ajudar a produzir o livro, e também depois a gente pode optar, o que eu acabei colocando, que qual é o custo maior? Antes você tinha uma máquina grande de impressora, você só conseguia imprimir 10 mil, 5 mil exemplares e tal. Hoje o mercado já conta com algumas impressoras que imprimem por demanda, tal print on demand, né? Então, também, alguns escritores têm que entender que a gente coloca na Amazon ou em algumas plataformas, Mercado Livre, Submarino, Magazine Luiza, etc., e a pessoa compra o livro e depois recebe, e aí é impresso aquele livro. Então, é um sistema diferente do que era aquele tradicional. Se você quiser imprimir mais livros numa gráfica tradicional, você pode também. Né? Não, a logística está fazendo um papel fundamental nesse esquema todo, né? O custo do papel e da impressão encarecem muito, então foram aparecendo essas alternativas. No caso do livro infantil, o que encarece mesmo o que eu vou falar brincando agora, são as gravuras, né? São as ilustrações. As ilustrações. No caso da maioria dos meus livros, o ilustrador é o Maurício Veneza, que eu conheci do tempo... Ele ilustrou o Topetinho Magnífico, meu primeiro livro lá na Melhoramentos, então, e aí depois ele ilustrou outros meus. Aí eu tenho um livro da Gata Pérola, que é inspirado, e o Sabiá, e é inspirado na minha gata, uma das minhas gatas, eu tenho 4 gatas, é a Pérola, e foi o Rafa Anton que ilustrou e tal, mas aí é uma outra linha e tudo mais, de ilustração e até de texto. Beleza. Escuta, nós estamos encerrando, infelizmente. Algum outro livro teu no forno já? Ou alguns no forno, né? Não sei, agora com você deve ficar pensando o tempo todo, né? Fico pensando o tempo todo. Então, eu tenho, quer dizer, lancei, seria uma coleção chamada Aves e Biomas,
Então, sempre é um passarinho de determinado bioma naquela situação. Dentro dessa coleção tem o soldadinho da Caatinga, que é o soldadinho do Araripe, e o tiê da Mata Atlântica, que é esse tiê muito bonito que a gente encontra aí no litoral de São Paulo e do Rio. E aí eu já estou escrevendo as araras azuis do Pantanal. Escuta, agora eu vou te lançar um desafio, então. Você acabou de dizer que tem gatos, né? Tenho. Por que você não escreve nada sobre gatos? Então, eu tenho um livro sobre gatos, que é o da Gata Pérola, né? E ela tá com o sabiá e tal. Você acabou de mostrar. Eu acabei de mostrar. E é um caso verídico, porque essa minha gata, ela adorava caçar passarinho. E ela é super gordinha, tal, não sei o quê. Mas ela é ágil. E aí eu pus uma coleira com guiso, porque eu ficava consternada quando ela pegava um passarinho. E ela vinha me dar o passarinho, Deus me livre. Hoje em dia a casa é toda, o quintal é pelado, então os gatos não sabem. É uma cena muito desagradável ver um gato com passarinho, né? É um horror. Né? A gente sabe que é o instinto deles. E na minha casa tem um jardinzinho que tem um comedouro de aves e bebedouro para beija-flor e cambacica. Prato cheio. Mas então, meus gatos não chegam nesse lugar. Eles ficam na parte que tem tela, num outro quintal, e esse jardinzinho, os passarinhos, os sabiás vêm e tal. Mas, às vezes, eles olham de longe e eles ficam loucos. Fico imaginando eles assim, ó. Ok. Menina, você é um encanto. Nós esperamos, aliás, que você continue esse seu trabalho quase quixotesco de salvar os passarinhos, esses povos todos, e que você continue assim, prodigalizada, com essa verve, com essa inteligência, com essa perspicácia comercial que você está demonstrando, e que todo sucesso te ocorra, que você bem o merece. Obrigada, Ralf. Obrigada pela oportunidade de mostrar meu trabalho aqui. Ok. Seja muito bem-vinda sempre. No próximo, por gentileza, nos avise. Com certeza. Você tem todos os caminhos para isso, ok? Ok. Tchau, felicidades. Boa sorte. Tchau, abraço. Tchau, tchau. Aí, pessoal, nós conversamos com essa figura simpaticíssima, muito inteligente, muito esperta, muito interessante, a dona Cristina Rapa, que trouxe ao mundo um dos tantos livros que ela me mandou, As Aventuras do Topetinho Mágico na Amazônia. Topetinho Mágico, que acabei de saber, é um sabiá, um beija-flor, uma coisa dessas aí. Bom, em suma, é um passarinho fantástico, muito bonitinho e que merece ser preservado. Valeu, pessoal. Até a próxima semana, se assim todas as forças permitirem. Valeu? Tchau, tchau, felicidades.